tempinho atrás, para o segundo vídeo desse canal, eu fiz esse diorama de uma nave espacial, ou, como sugeriram num comentário, um módulo de fuga, que tinha caído num planeta desconhecido. Mas assim como também sugeriram em outro comentário, naquele outro vídeo ficou faltando uma história sobre o diorama. E por isso hoje eu resolvi criar um personagem para aquela nave e peguei uma figura em escala 1:7:2 com um capacete, ou uma máscara, sei lá, e foi o mais próximo que eu tinha em mãos para simular um traje espacial. Eu quis seguir na mesma linha do outro vídeo, que eu fiz tudo com coisa reciclada para ter uma continuidade não só na história, mas na estética também. Então, eu medi minha base e comecei a juntar possíveis tranqueiras para compor o que seria uma estação espacial, com 2 prédios principais ligados por um túnel e uma estação de turbinas ou qualquer coisa assim. Peguei umas embalagens plásticas e fui acrescentando detalhes e texturas, e fiz também uma espécie de bomba d'água, já pensando na tal câmara que eu mencionei no título do vídeo. Essa câmara tem um teto de vidro, que no caso vai ser o acrílico não pintado, que eu vou proteger do spray com fita crepe. Aliás, você já tem alguma ideia do que pode ser essa câmara? Eu não vou contar agora, mas vou deixar algumas pistas mais adiante para ver se vocês adivinham antes de eu falar. Bom, esses detalhes que eu fui acrescentando nas estruturas não foram muito pensados. É meio por tentativa e erro mesmo. E também depende muito do que tiver disponível ali para ir colando e compondo. E quanto ao solo, eu primeiro decidi como eu queria dispor as coisas para caber na base e fazer algum sentido para o que eu estava pensando, e depois tentei replicar mais ou menos o que eu fiz no outro vídeo, obviamente. Para isso, eu misturei rejunte e cola e, antes de mais nada, como vocês podem ver nas imagens, esse tipo de processo faz um bocado de pó. Então fica aqui o conselho amigo de se proteger com uma máscara se for tentar algo parecido. Mas então eu espalhei essa mistura no isopor, não só para cobrir tudo, mas também para já dar textura e conseguir incorporar os elementos nesse terreno, como uma construção mesmo que devia estar ali há algum tempo. E também já aproveitei para deixar pronto o solo da minha câmara misteriosa, porque ele precisa estar pronto antes de eu fechar com a estrutura de acrílico. Será que já deu para saber do que se trata? Eu finalizei colocando outros detalhes de interesse visual e textura no terreno todo. E enquanto eu esperava a estrutura secar de um dia para o outro, eu fui pintar a figura que é o personagem da história de hoje. Eu pensei numa pintura bem simples, não só por ser uma figura pequena, sem muitos detalhes de roupa, rosto ou cabelo, como vocês podem ver, mas também para tentar replicar tipo um traje de astronauta. Então eu pensei num macacão branco, mas que tivesse meio manchado com o tom vermelho da Terra desse planeta, com um visor metalizado no capacete e botas pretas. Nosso amigo, que se chama Ridley, também tá com algo parecido com uma mangueira nas mãos, que aqui para nós vai ser um cabo de solda que ele adaptou de uma fonte de energia, e que ele tem levado até o local da queda da nave para fazer os reparos e tentar finalmente sair dali. O fato é que, vários meses atrás, Ridley e sua equipe, que é formada por humanos e sirianos, tiveram sua nave principal atacada por reptilianos, e ele conseguiu escapar num dos módulos de fuga disponíveis, mas acabou sendo atingido por um dos projéteis dos reptilianos mesmo assim. Ele conseguiu despistar seus algozes e, por sorte, chegou com o módulo até um planeta conhecido, onde fez um pouso que, apesar de forçado, foi muito bem sucedido em mantê-lo vivo. Depois do baque e de perceber que a parte elétrica e de comunicação do módulo estavam totalmente perdidas, ele conseguiu se localizar e chegar até uma antiga estação espacial que, por o seu desânimo, estava agora abandonada. Ele então resolveu reestabelecer algumas funções da estação para não só sobreviver naquele lugar por um tempo, mas também para tentar fazer os reparos necessários na sua nave. Como ele precisa de alguma fonte de energia para isso, ele passou vários dias consertando as placas solares que estavam na instalação, que no caso eu fiz com retângulos de placa foam pintados de prata e preto. Eu definitivamente poderia ter sido mais caprichosa na confecção dessas placas, mas apesar delas terem ficado meio capengas, eu achei que serviu para o propósito e para o efeito que eu tinha pensado. Eu também resolvi colocar todos os outros detalhes do diorama em seus devidos lugares antes de aplicar o primer em tudo, porque eu tenho achado esse o melhor método em projetos que têm muitos elementos diferentes entre si. Mas agora me diz, já deu para adivinhar o que o nosso refugiado intergaláctico aprontou na câmara de vidro da estação?
Se você pegou as dicas ao longo do vídeo, você já entendeu que eu me inspirei no filme Perdido em Marte, de 2015, para criar uma pequena estufa para essa história. Nos primeiros dias ilhado nesse planeta, Ridley percebeu que estava, de fato, completamente sozinho e começou a ficar um pouco preocupado com as constantes emissões de cinzas e fuligem que assolam o lugar, deixando o solo completamente estéril e o ar pouco convidativo. Então, é claro que ele reativou a estufa da estação e começou a plantar sua própria comida. Nada muito elaborado, por razões óbvias, mas o bastante para ele conseguir se manter enquanto tenta consertar sua nave para sair dali. Antes de finalizar, um parênteses. Caso você esteja gostando do vídeo, não esquece de já deixar seu like e me conta também nos comentários se você pegou todas as referências ao filme. E se você ainda não se inscreveu no canal, considere fazer isso para acompanhar o conteúdo de perto e me dar uma moral. Eu agradeço. Sem mais delongas, vamos ver nosso tripulante perdido em outro planeta em meio a uma chuva de fuligem. Muito obrigada por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.